Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quem está feliz com o nosso Deus, dê um glória a Deus bem forte nessa noite. Coisa boa é poder estar aqui em Belém, poder sentir esse calor abençoado da nossa terra. Enquanto os obreiros retornam ao seu lugar, que coisa boa poder ver amigos. O reino de Deus é um reino de amigos, de gente que marca a nossa história. E é tão bom poder voltar para casa e ver tanta gente querida e abençoada. Cumprimento essas irmãs bonitas que aqui estão, irmã Honorata, Deus abençoe, sempre uma alegria poder revê-las. Todos os obreiros da igreja em Belém, cooperadores, a equipe que está auxiliando aí fora, são todos muito preciosos. Eu faço minhas as palavras do pastor Wagner Medina, a qual eu cumprimento aqui, uma honra muito grande poder vê-lo. Esse lugar é um lugar de milagres. A gente, quando está fora de Belém, a gente tem essa dimensão. Sempre que entra e vê o tamanho, a amplitude disso, isso mexe com o nosso coração. E eu quero aqui mais uma vez cumprimentar o espírito aguerrido da nossa igreja aqui em Belém e nossa conferência de missões, que vai acontecer agora no próximo mês também. Toda vez que eu venho aqui, eu tomo um banho de obra missionária. Vez passada, eu estive lá em Soure, conhecendo o trabalho que o pastor Daciel desenvolve por essa igreja. Foi algo extraordinário que nós lá vivenciamos. E dessa vez, também nas ilhas, no trabalho que é feito lá no Templo do Trapiche, no furo do Rio Maguari, tem lá uma embaixada do céu, da Assembleia de Deus em Belém do Pará, pregando o evangelho. E é o lugar mais bonito da comunidade. Deus abençoe pela fé e pelo trabalho de nossa igreja. Se você puder, abra comigo sua Bíblia, João capítulo 17, versículo 11. Quero trazer uma breve, uma prática palavra desse texto, João capítulo 17, versículo de número 11. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim ele diz ao meu e ao seu coração: eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual tu me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Tome seu assento louvando e adorando a Deus, corpo sentado, mas a alma de pé, viva perante a presença do nosso Pai. Um dos maiores desafios que nós, como igreja, pastores, líderes, vivemos hoje é o desafio de gerar um ambiente de fé, um ambiente de salvação, um ambiente de transformação na vida das pessoas. Eu sempre falo e falei um pouco da última vez que aqui tive o privilégio de ministrar, como inspirar a gente a crescer quando o país está para baixo. Como inspirar a gente a viver uma vida santa quando na verdade a nação toda se afasta de Deus. Como num país decadente como o nosso, inspirar a gente a sorrir, a acreditar no futuro. Esse é o grande desafio da igreja. Criar um ambiente que inspire gerações, que inspire pessoas, que transforme a vida de quem participe de um de nossos cultos. E esse ano isso ficou muito claro para mim, como todos nós pastores, cumprindo o ofício pastoral de visitar. Lá em São José dos Campos, nós abrimos o ano numa maratona de visitas, com todo o diaconato da igreja, tentando visitar todo mundo que precisasse. Eu pessoalmente fiz 58 visitas em 2 semanas, das 8 da manhã até 5 da tarde, visitando gente, orando por pessoas, 1 hora passando em cada lugar. E isso ficou muito latente e muito claro. Como em uma casa, o ambiente e o cenário é um. Gente vivendo o melhor momento na vida, gente conquistando, avançando, a família vindo para Jesus. Do outro lado você sai de um CEP e vai para outra rua e você descobre pessoas vivendo o momento mais difícil da história. Gente que planejou, gente que sonhou, o filho foi para a faculdade, comprou uma casa própria e agora a economia quebrou, perdeu o emprego, os sonhos vão se desfazendo e a gente começa a perceber um pouco dessa dicotomia e desse ambiente que é formado dentro da nossa nação. E eu lembro que quando chegou no fim da maratona, um obreiro nosso, um coordenador de São José, ele me ligou, falou: pastor, eu queria tomar um café com o senhor, marcou o local, tem que ser urgente, tem que ser hoje. E eu confesso que eu estava um pouco cansado, a gente assimila um pouco essas dores, esses pesos da jornada, ouvindo tanta coisa, pastor Josias, difícil acontecendo com irmãos queridos da igreja. E esse obreiro sentou na minha frente, pediu um copo de café, e ele falou: pastor, eu vim aqui para lhe dizer muito obrigado. E eu olhei para a cara dele sem saber o porquê. Ele falou: muito obrigado pelo ambiente, muito obrigado pelo cenário. E ele puxou do bolso uma foto do Facebook de 5 anos atrás, que ele postou comigo. E ele falou: a igreja acreditou no meu chamado.
apostou naquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje eu sou um pastor, dirijo um templo da cidade, estou cumprindo o propósito de Deus, estou vivendo o melhor momento da minha vida. Eu pessoalmente naquele dia não estava vivendo o melhor momento, mas a história dele começou a inspirar e tocar o meu coração. Eu lembro que nós tomamos aquele café, conversamos um pouco, terminou o café, era numa cafeteria que tem no Brasil todo, no mundo todo na verdade. E a moça organizando, era 10h30 da noite para organizar para o próximo dia. Ela colocou um papelzinho em cima da mesa e nesse papel estava escrito: gere comunhão. Eu peguei aquele papel numa cafeteria, achei estranho, linguagem de crente, linguagem de igreja, comunhão, gere comunhão. E eu olhei para a moça, eu falei: está tentando me evangelizar? E ela falou: pastor, a questão desse papel é que isso aqui é o processo de seleção de emprego para trabalhar aqui nessa cafeteria. E eu achei estranha aquela palavra união, comunhão naquele contexto. E eu olhei aquele papelzinho e atrás estava escrito nome, telefone, entregue no caixa. E eu perguntei para a moça, fui no caixa, perguntei para ela qual é o propósito dessa palavra que para a gente é tão comum e tão familiar. A palavra união, comunhão, unidade de coração. E ela falou: aqui nessa empresa nós não focamos a pessoa ganhar um contra-cheque. Nós não focamos a pessoa querer trabalhar e ter um emprego. Aqui nós não focamos a pessoa querer ganhar o dinheiro que é justo do seu trabalho. Aqui o primeiro intento tem que ser gerar comunhão. Quem gera comunhão e união pode trabalhar nesse lugar. E aquilo falou muito ao meu coração. Porque esse é o nosso propósito. Ser um exército de mãos, ser um povo unido, um local, criar ambientes que geram comunhão, ânimo, inspiração na vida das pessoas. E eu fui no site daquela cafeteria. É uma das empresas que mais cresce no mundo todo. E lá está escrito assim: quando você trabalha aqui, você faz a vida de alguém melhor. Criando um ambiente onde as pessoas se conectam, onde as pessoas são bem recebidas, onde as pessoas fazem amigos e além disso, ainda tomam um copo de café. Ou seja, eles não vendem café para promover comunhão. Eles promovem comunhão e o café é consequência, vem a reboque dessa locomotiva que é a comunhão, porque eles descobriram algo. Aonde existe comunhão, união, unidade de propósito, nada é impossível, as coisas avançam, elas crescem, elas acontecem e esse é o desejo, e esse é o ambiente que nós procuramos e sempre tentamos gerar. Um ambiente de uma comunhão, de uma união contagiante. Eu repito isso, eu não ia falar esse texto, mas quando o pastor Wagner falou desse momento aqui, lá em São José dos Campos, nós engraxamos sapato, vendemos yakisoba. O Brasil todo até hoje pergunta como aquela terra simples, como aquele povo pobre conseguiu levantar tudo isso. É resultado da comunhão e união gerada nesse lugar. O resto é consequência e Deus faz quando existe união e comunhão no nosso meio. Jesus aqui nesse texto, ele testifica disso. Uma das maiores formas de manifestarmos o reino de Deus é pela nossa união, é a comunhão, é aquilo que as pessoas veem em nós, unidos com eles e unidos uns com os outros. Diga para quem está perto de você: unidos com Deus, mas eu sou unido com você. Nós somos indivisíveis, um só corpo, um só coração, uma só gente. E nesse texto fica claro, isso aqui que eu li na verdade é uma das últimas orações que Jesus fez. Eu poderia dizer a derradeira oração de Jesus, João capítulo 17, versículo 11. E olha o que Jesus ora. Sua última oração, seu último momento com os discípulos, ele diz: eu não estarei mais no mundo, mas eles estarão no mundo e eu vou retornar para o céu para ti. E ele clama ao Pai dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Eu recebo essa palavra nessa noite. O nome ao qual tu me destes, para que eles sejam um, assim como nós também somos um. Dê um brado de glória a Deus bem forte. Jesus está quase chegando na cruz. Jesus está prestes a pagar a sentença e anular o pecado. Nós vamos compartilhar da Santa Ceia hoje. Não é por mérito, merecimento, é porque um dia Ele pagou o preço. Ele foi colocado, o pecado que estava sobre mim foi colocado sobre Ele. Jesus está chegando na cruz. Mas olha qual é a preocupação dele. A minha preocupação, Pai Santo, pelo nome que tu me destes, é que esse povo seja um, assim como eu e tu também somos um. E aqui tem um grande detalhe. Quando uma pessoa chega perto do momento da morte, e naturalmente isso acontece, ela geralmente vai confessar, vai falar e vai trazer ao coração as coisas que verdadeiramente importam. É ou não é verdade? Quando alguém está chegando no fim da vida, avaliando seus passos, suas atitudes, as suas ações. Eu lembro de uma experiência, eu vim comentando
no carro com a minha mãe, da minha querida avó, missionária Ruth Doris Lemos. Convivi muito pouco com ela em virtude do chamado do nosso pai. Vivemos no Amazonas, depois aqui no Pará, a família toda lá em Pindamonhangaba. Mas na reta final, quando ela adoeceu, ficou doente, nós ficamos um período muito perto dela. Lembra disso, mãe? E a minha avó sempre foi uma pessoa muito retraída, fechada, muito arrumada. Quem conviveu com ela lembra, ela sempre com o terninho dela, com o brochezinho que ela usava, o tamanquinho, o cabelo todo bem feito. Eu nunca vi a minha avó desarrumada, sempre arrumada, sempre disposta a fazer alguma coisa. Mas eu lembro que 2 dias, 3 dias antes dela falecer, eu descobri um outro lado da minha avó. A gente estava lá em Pindamonhangaba, ela estava retraída no quarto com muita dor. De repente ela sai, eu lembro até hoje, com uma saia azul, com uma camisa vermelha, lembra disso, mãe? E ela vai até o órgão e ela começa a tocar o órgão. E todo mundo parou, a família toda estava na casa reunida, a gente se juntou em volta do órgão, cantamos, louvamos a Deus. A gente sabia que ela estava com dor, que ela estava doente, mas depois daquilo nós sentamos na mesa da sala de jantar, o local onde toda a família se reúne, e eu nunca vi aquela faceta, aquele jeito da minha avó. Ela começou a contar a história de como ela conheceu o meu avô. E ela contou sorrindo, ela contou com detalhes, ela contou de forma engraçada. Ela contou coisas que nem minha mãe sabia, que nem nós sabíamos. Naquele momento eu vi um lado da minha avó que eu nunca tinha visto antes. Ou seja, nos últimos momentos ela estava com o corpo na terra, mas a mente estava lá no céu, na presença de Deus, diante do nosso Senhor. Mas eu vi ela trazer o coração, um lado que eu nunca vi antes. Jesus aqui está prestes, a pressão da cruz chegando sobre ele, e a oração que ele faz: Pai, que esse povo seja um, assim como eu, Pai, Filho e Espírito Santo, também somos um no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Note que a preocupação dele não é com a segurança dos discípulos, não é se alguém vai sofrer, se vai morrer arrastado, se vai ser jogado num tonel de óleo quente, se vai levar golpe de picareta. Essa não é a preocupação de Jesus. A preocupação é o nível de comunhão que eles vão experimentar, ser humano com o Criador, mas ser humano com ser humano, sendo um, assim como Deus que está no céu também é um. Jesus prestes a entrar na cruz, qual é a oração dele? Ele passou 3 anos discipulando, formando, talhando gente para continuar a sua obra e o seu legado. Gente que de fato abandonou a sua carreira, gente que sacrificou, que semeou, gente que renunciou a muita coisa, mas ao mesmo tempo gente que decepcionou Jesus, gente que abandonou Jesus, gente que na última hora traiu e deixou ele, gente como eu e como você, que erramos e acertamos o tempo todo, mas a última oração é: Pai, eu quero que eles experimentem aquilo que nós experimentamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero que eles sejam um, assim como nós também somos um. Por toda a Bíblia a gente observa algumas características de como Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam. É interessante como a Bíblia se coloca. Primeiro, eles fazem junto, empreendem grandes projetos juntos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A gente vê Pai, Filho e Espírito Santo encorajando um ao outro. Mateus capítulo 3, versículo 17. Transferindo honra um para o outro. João capítulo 13, versículo 25. Declarando amor um para o outro. Marcos capítulo 9, versículo 7. Mostrando deferência um ao outro. João capítulo 14, versículo 10. Glorificando um ao outro. Para terminar por aqui, são alguns atributos de coisas que acontecem no céu e que também precisam acontecer no nosso meio para que grandes coisas acontecem. E essa foi a grande oração de Jesus. Pai, que essas características sejam sempre presentes no meio desse povo. Essa é a minha preocupação. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Para fazer algo grande, glorioso, a Bíblia já revela o caráter de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é obra e acaso da união. Pai, Filho e Espírito Santo fizeram, formaram você, colocaram você aqui nessa noite. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, encorajando um ao outro. Mateus capítulo 3, versículo 17. Eu não sei se tem como colocar aqui para mim no data show rapidamente. Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu tenho prazer nele. Jesus prestes a entrar no deserto, na maior provação da sua vida, o pai está olhando do céu agora, encorajando o filho. Esse aí que está indo aí, alguns não creem, alguns não acreditam, é um homem simples, é de Nazaré, mas esse é o meu filho amado, eu tenho prazer, eu me comprazo nele. Se tem algo que nós temos que ser, é isso.
um exército de encorajadores. Pegue quem está perto de você e diga: você vai longe, o Pai se agrada de você. Eu vim aqui, nós somos um exército de encorajadores, um exército de irmãos, gente que levanta o próximo, que constrói o próximo. Você chegou aqui para ser contagiado por esse ambiente, um ambiente de encorajamento, um ambiente onde a gente fica incendiado pelo que está acontecendo na vida. Eu pergunto, se até Jesus precisou do encorajamento para passar pelo deserto, quem somos nós para achar que nós não precisamos do encorajamento de Deus e do próximo que está perto da gente? O Pai dizendo, fazendo junto, encorajando uns aos outros, transferindo honra um ao outro. Olha o que diz João, capítulo 14, versículo 25. Eu sei que é difícil pregar com vários versículos para uma multidão como essa, mas olha o que diz o versículo anterior: essas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. E olha o que ele diz: mas o ajudador, quem é ele? O Espírito Santo. Quando o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Esse é o Espírito Santo. Eu pergunto para você, quem foi que passou pela cruz? Jesus. Quem foi que sofreu o cravo nas mãos? Jesus. Quem foi que usou a coroa de espinhos? Foi cuspido, foi chicoteado pelos nossos pecados. Quem foi rejeitado pelos seus? Foi Jesus. Mas Jesus, podendo para si tomar toda a honra e toda a glória, Ele está dizendo: está chegando a hora de eu ir embora, porque até aqui eu falei de fora para dentro, agora vai vir o próximo, Ele vai falar de dentro para fora, e é Ele, a glória é dEle, Ele é o Espírito Santo, Ele é o ajudador, Ele vai lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Ele está transferindo toda a honra que era dEle e entregando. Olha só esse espírito de deferência um ao outro, declarando amor um ao outro. Esse é o meu filho amado. Você consegue ouvir a voz de Deus nessa noite dizendo para você: você é meu filho amado? Obreiro da igreja em Belém, pastor, mulher que aqui está, mamãe de família, nesse momento tão desanimador, aonde o ambiente coloca para baixo, a economia coloca para baixo, tudo coloca para baixo, tem um Deus que diz a você: você é o meu filho amado. Receba isso pela fé em nome do Senhor Jesus. Acontece pela Bíblia, por toda a Bíblia: encorajamento, honra, deferência, amor. É por isso que Ele é Deus e nós adoramos e glorificamos. Não tem como ter contato com um ambiente desse e não entregar a vida a Cristo. E agora Jesus termina, João 17, orando: Pai, que os meus discípulos, que a minha igreja lá em São José dos Campos, que a minha querida e santa e pioneira igreja em Belém do Pará, viva esses princípios. Assim como os discípulos olharam para Pai, Filho e o Espírito Santo e desejaram estar perto e ter essa experiência, que o mundo tão pervertido de hoje olhe para a igreja em Belém do Pará e veja em nós as mesmas características que eles gozavam no céu, e agora isso seja manifesto aqui na terra e traga transformação, porque aonde o povo é unido, um só coração, nada é impossível. Ah, pastor, mas isso era só para o tempo de Jesus. Eu já ouvi, eu ministro de vez em quando algo semelhante no nosso fórum de líderes, lá em São José dos Campos. Recebi um obreiro nosso falando: pastor, mas esse texto é só para os discípulos. Capítulo 17, versículo 20 e 21. E rogo, não somente por esses, mas também por aqueles que hão de crer em mim. Eu sou o primeiro, cadê o segundo, o terceiro? Muitos creram lá atrás, e eu continuo. Olha o que Jesus continua a dizer: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também sejam um em nós. E aqui está a grande frase: para que o mundo creia que tu me enviastes. Oh, aleluias. Para que o mundo creia que Ele nos enviou, para que o mundo creia, para que o teu bairro creia, para que a igreja creia, para que todos creiam. Ele está dizendo: tem gente que está nos assistindo, e o nosso maior cartão de visita chama-se a nossa união, a nossa paz, nossa unidade de propósito. Não deixar quem está fora vir desorganizar aquilo que custou muito caro ser conquistado. E se depender de mim, vai haver, vai sobrar, vai transbordar, vai passar para todos. A paz e a união que nós temos, a união de propósito. Existem algumas empresas, eu pergunto, quando você pensa em refrigerante, o que vem à sua mente? Pode falar bem alto, hein?
Não, vale alto, qual é o nome do refrigerante? Coca-Cola. Por quê? Porque Coca-Cola é o quê? É a referência, é o melhor. Você já foi em festa de igreja quando o pessoal traz refrigerante genérico? Ninguém toca no genérico, só quer a Coca-Cola. Por quê? Porque quando se pensa em Coca-Cola, em refrigerante, o que vem à mente? Coca-Cola. Quando se pensa em tirar uma fotocópia de um papel, qual é o nome que você chama? Xerox, não é Xerox. Xerox é uma marca que faz tão bem, que cumpre tão bem a sua missão, que agora o que ela faz tomou o seu nome. A minha oração é que quando o povo de Belém do Pará pensar em união, conquistar, unidade de propósito, um povo unido e indivisível, venha no coração deles a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, igreja pioneira, que nós sejamos marcados, porque tem gente olhando. O mundo está olhando, as pessoas estão olhando. Qual é a referência que marca o povo de Deus? Qual é a referência que quando eles pensarem naquela igreja, eles pensem, não é um povo perfeito, não é um povo sem falha, mas é um povo unido e Deus habita no meio daquele povo para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, Jesus está dizendo, a credibilidade do meu evangelho depende de como o mundo vê, denota e nota a união e a comunhão que existe no meio do meu povo e no meio da minha igreja. Eles já sabem o que a gente prega, na verdade. Eles querem ver, é a nossa prática. Em João, acho que no capítulo 13, a Bíblia diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois o que? Meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Neles conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros. Nós não podemos aceitar nada abaixo disso. Um povo unido, um povo em um só propósito. Nada nos será impossível enquanto esse Espírito habitar para mudar o nosso bairro. Quem crê aqui que através da união da igreja, bairros inteiros vão ser transformados? Eu estava hoje no Comunhão Pastoral, olhando algumas coisas que marcam a minha história, porque a gente veio do Amazonas, eu fui com o Honório me levou, me deu o privilégio, o irmãozinho atravessando o furo do Rio Guamá com duas crianças, a chuva batendo, e o diácono da igreja chegando para o culto para adorar a Deus. Ninguém faz nada tão grande assim, envia missionário para a Indonésia, envia missionário para Angola, para a África, se não for o esforço da coletividade, da união. Ninguém faz isso. Ninguém transforma o Brasil como nós nos propomos transformar na área da cidadania. E eu não sei quanto a você, mas eu estou roxo de fé que Deus vai mudar a história do nosso país. Chegou a hora de acontecer alguma coisa diferente. Mas nós vamos mudar, como? Juntos na nossa cidadania. Não é separado, cada um em um canto, fazendo aquilo. A gente tem que se unir. Quando nós nos unimos, as coisas começam a acontecer. Francis Schaeffer, um dos maiores teólogos, a gente vai estudar muito sobre ele, algumas frases, na próxima revista nossa, Escola Dominical, que trata sobre cidadania. Olha o que ele disse: nosso nível de comunhão e união é o critério que o mundo usa para julgar se nossa mensagem é ou não é verdadeira. Faz sentido o que está escrito aqui? Porque as pessoas estão olhando. Uma coisa é o que a gente prega, outra coisa é o que a gente vive todos os dias. Eu termino hoje, estou há 20 minutos, já encerro, falei que ia falar 20 minutos e já concluo, fazendo 5 perguntas para você, não precisa responder. Mas eu fiz essas perguntas na última reunião de líderes da nossa igreja. Coloque para mim a primeira pergunta, rapidamente, por favor. Você crê que um dos propósitos de Deus é que o seu povo viva em união? Por que isso é importante? Não responda, só dê um glória a Deus se você crê que isso é importante. Gente, a nossa união é a nossa maior apologética. A maior defesa da fé não é ficar discutindo com os outros, criando inimizade com os outros. É viver a fé pura que Deus colocou no nosso coração. Não há lei contra amor, contra a união, contra a comunhão. Não existe nenhuma restrição a isso. Nós estamos estudando isso nas parábolas. Primeira lição: quais os 3 propósitos que Jesus ensinou em parábolas? Primeiro, era algo profético. Isaías disse: eles vendo não vão entender, ouvindo não vão ouvir. Jesus falou em parábolas por isso. Segundo, porque Jesus queria simplificar a mensagem. Mas terceiro, ele queria passar um filtro. Jesus não perdia tempo discutindo frivolidade, bobagem. Ele simplesmente mostrava a sua credencial de amor e comunhão, e isso quebrava as barreiras, isso operava milagres sobrenaturais. Segunda pergunta eu quero deixar para você. Não responda: qual o papel que a comunhão teve
na transformação da sua vida. Você que aceitou Jesus, que não nasceu na fé, mas aceitou, será que a comunhão e a união da igreja, ela tocou o seu coração? Uma igreja unida, indo buscar você, discipular, cuidando da sua alma? Terceira pergunta, eu quero fazer rapidamente antes da ceia. Pode passar. Quais são as características de comunhão que o mundo precisa ver em nós? Quais são? Hein? Quais são as características que a gente tem que gritar, que a gente tem que viver, que o mundo está sedento por elas? Quarta pergunta que eu faço para você. Você concorda com a afirmação? Comunhão é a maior apologética, é a maior defesa da fé. É um povo unido, um povo de um só propósito. Por último, quinta pergunta, com isso eu concluo. Você tem sido intencional em fomentar união? Fala, Jesus. Promover união na casa, no trabalho, na igreja. Fomentar, eu sou intencional. No que depender de mim, não vai haver uma brecha, não vai entrar água, vai estar selado, vai estar fechado. Esse barco vai chegar muito longe, ele vai ser salvo, porque no que depender de mim, eu serei intencional. E Jesus disse: assim conhecerão que sois meus discípulos. Sua última oração: Pai, eu estou indo, mas eles vão ficar nesse mundo. E eu peço pelo nome que tu me destes, que eles sejam um, assim como nós também somos um. Se você faz parte de um grande exército de irmãos, levante sua mão direita para o céu. Se você faz parte de um só povo que vai morar em um só céu e que vai fazer grandes coisas para Deus, dê um brado de glória a Deus bem forte nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu mesmo os amei. Se você sabe, cante bem forte. Amai-vos, amai-vos. São palavras de Jesus, o grande Rei. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Segura, amigo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos